Até chegar aqui, minha jornada foi tudo, menos fácil. Meu nome é João Batista, eu sou procurador do Estado do Tocantins, já fui auditor tributário no Distrito Federal, né, fui assessor jurídico também lá na Secretaria de Fazenda. Eu fui procurador da Fazenda Nacional por 2 vezes e, por último, promotor de justiça substituto no Estado de São Paulo. A minha primeira formação é Ciências Contábeis. Logo depois que eu me formei, eu estudei intensamente, né, uns 3 meses. Eu estudava de 8 da manhã até umas 9 da noite e logo eu fui aprovado para o cargo, ou para a carreira de auditoria tributária no Distrito Federal. E esse estudo foi tão importante que ele me permitiu passar em mais outros 3 concursos de áreas diferentes. Primeiro eu passei para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, depois para analista administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e depois, novamente, isso em 2002, para auditor tributário, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte. Detalhe, nesse último concurso do Rio Grande do Norte, já fazia um tempão que eu não estudava, assim, uns 6 meses, e aí eu retomei os estudos, em 21 dias eu consegui passar no concurso. Para você ver a importância de um estudo concentrado. E aí eu deixei de estudar. Nessa altura do campeonato eu já tinha passado no curso de Direito, estava fazendo o curso de Direito, e pensei, não, vou concluir o curso de Direito, e depois eu volto a estudar. Eu me formei em 2007, no segundo semestre de 2007, e aí comecei a fazer concurso na área jurídica. Eu fiz procurador federal, não tinha estudado, não estudei nada, confesso. Também o resultado foi muito ruim, não passei nem na primeira fase. Fiz procurador do DF, mesma coisa. Não obtive nem o mínimo na prova objetiva. Fiz procurador da Fazenda Nacional, mesma coisa, mesmo resultado. Não obtive o mínimo na prova objetiva. Mas aí surgiu algo, aconteceu algo que para mim foi uma mensagem, né? Foi um sinal dos céus. A primeira fase do concurso de procurador da Fazenda Nacional foi cancelado, porque havia tido uma intercorrência num local de aplicação lá em São Paulo. Então eu pensei, é minha chance. Eu já tinha mais de 5 anos na carreira de auditor tributário, pedi licença por 3 meses e me apliquei por 2 meses e meio até a prova objetiva, que tinha sido remarcada. Estudava de 8 da manhã às 10 da noite. Não estudei todas as disciplinas, escolhi aquelas disciplinas que cobriam 75% do edital, me concentrei nelas bastante e tive que superar as minhas dificuldades. Eu não conseguia nem entender o que o examinador queria na pergunta. Eu li a pergunta 1 ou 2 vezes. Naquela época, quem fazia a prova de procurador da Fazenda Nacional era a ESAF, e quem conheceu a ESAF sabe do nível de dificuldade das provas. Então, até eu entender o que o examinador queria, né, e passar para as alternativas, né, levou um tempo. Mas aí depois eu comecei, as coisas foram ficando mais claras, né, com a persistência, e graças a Deus eu consegui lograr êxito na prova objetiva e na segunda fase também. Foi aprovado. Eu fiquei como procurador da Fazenda Nacional de 2009 a 2012. E foi muito bom porque eu atuei tanto na primeira instância como nos tribunais superiores, em todos os tribunais superiores, STJ, STF, TSE, nas turmas nacionais de uniformização, né, dos juizados especiais. Então foi uma experiência riquíssima. Mas aí, faltando 3 meses para a minha estabilidade, né, completar os 3 anos, eu resolvi voltar a ser auditor fiscal. Pedi exoneração e logo que eu cheguei na Secretaria da Fazenda, eu fui convidado a participar da assessoria jurídica do secretário de Fazenda, da Secretaria de Fazenda como um todo. Então foram também tempos muito ricos, né, que eu vi muitas coisas que para mim eram novas e pude ter um aprofundamento no que diz respeito aos interesses, às ações do Estado. E no caso do Distrito Federal, com competências cumulativas. Isso em 2012. Em 2012 eu fiz um concurso que para mim foi
meio que um divisor de águas, que foi o concurso do Ministério Público do Trabalho. Na época eu tinha feito uma especialização em Direito do Trabalho e achei que eu estava capacitado para fazer esse concurso. Estudei, fiz o meu melhor, né, me apliquei e tal, mas aí não consegui passar nem na primeira fase, né? Não tive uma nota boa e eu fiquei meio decepcionado, tentando me reencontrar neste momento. Foi quando eu dei uma pausa nos concursos, fui pensar um pouco melhor sobre a minha vida e em 2013 eu fiz uma especialização em ensino jurídico superior para tentar entender melhor o direito e retomei a caminhada de concursos públicos. Fui fazer um concurso de procurador do Estado do Goiás, não logrei êxito, mas lá nesse concurso eu comecei a pegar uma lição que foi muito importante para os concursos seguintes. No terceiro dia de aplicação da segunda fase do concurso de procurador do Estado de Goiás, pela manhã, né, as provas eram à tarde, pela manhã eu tive a ideia de fazer alguns ensaios de resposta. Eu não estava fazendo cursinho, geralmente eu não fazia cursinho para fazer concurso, e eu percebi à tarde que esses ensaios foram muito importantes, que eu acabei prevendo, né, algumas questões da prova que foram aplicadas à tarde, da prova subjetiva. E acabei tirando 80% da nota do terceiro dia. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse feito isso para os outros dias, talvez o meu desempenho tinha sido muito melhor. Mas enfim, lição aprendida. Em 2014, volto a fazer concurso público e eu faço para procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu não passei dentro das vagas, mas fui aprovado, passei por todas as etapas do concurso. E nesse concurso de procurador da Assembleia Legislativa, eu fiz a mesma metodologia que eu tinha utilizado lá no terceiro dia de prova para procurador do Estado do Goiás. Fiz ensaios das questões, ou seja, tentei prever as questões pela manhã, antes da prova, à tarde. É claro que eu tinha estudado um pouco antes. E isso foi muito bom, porque algumas questões eu acabei prevendo e elas realmente se concretizaram. Aquilo que eu tinha memorizado pela manhã, tinha escrito, tinha decorado mesmo, acabaram me servindo de conteúdo, de repertório para responder as provas à tarde. Eu fiquei muito contente com isso, né? Feliz com esse resultado. E depois dessa prova, eu fiquei sabendo que na carreira da AGU tinha um projeto de lei que foi apresentado para o Congresso Nacional que ia permitir que os advogados da União, né, como um todo, pudessem advogar. Foi então que eu decidi estudar novamente para retornar a ser procurador da Fazenda Nacional. E aí teve prova em 2015, 2016. Foram as provas de procurador da Fazenda Nacional. Eu passei novamente para procurador da Fazenda Nacional, mas só que na tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, na última hora, os parlamentares decidiram tirar a permissão para os advogados públicos federais advogarem. Né? Então eu fiquei triste, né? Apesar de ter sido nomeado novamente como procurador da Fazenda Nacional, eu acabei desistindo, pedi final de fila. Isso em 2016. Em 2017, surge o concurso para procurador do Estado do Maranhão. Aí eu volto à carga, volto a estudar novamente, sou aprovado, um concurso bem concorrido. Na segunda fase, eu não me dei o luxo de estudar por conta própria, né? Apesar de toda a experiência já que eu tinha como assessor jurídico, tendo uma interlocução frequente com a Procuradoria do Distrito Federal, emitindo pareceres, elaborando notas técnicas, eu não me dei esse luxo. Eu fiz um curso de segunda fase, né, que foi muito importante para aprimorar, para tirar alguns erros, para me apresentar alguns detalhes que foram significativos para a minha aprovação na segunda fase para procurador do Estado do Maranhão. Foi tão bom esse cursinho que eu fiz para a segunda fase, que a minha posição foi 18º
né, a 18ª nota nesse concurso. E ao final fui aprovado, fui nomeado, mas aí eu descobri que os procuradores do Estado do Maranhão naquela época, isso em 2017, só poderiam advogar os procuradores mais antigos, e os novos que iam tomar posse não poderiam advogar. Então eu desisti de assumir o cargo, pedi final de fila, e mais um concurso que eu deixo para lá, né, que eu esqueço. Mas você sempre vai levando a força e a alegria da vitória. Em 2018, surge o edital para procurador do Estado do Tocantins. Aí eu disse, é minha chance. Fiz o concurso em 2018, fui aprovado e fiquei aguardando uma possível nomeação, que só veio ocorrer em 2021, porque eu tinha sido aprovado no cadastro de reserva. Eram 40 vagas, eu passei em 31º. 2018 eu passo para procurador do Estado de Tocantins. 2019 eu presto concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Graças a Deus fui aprovado, só não fui nomeado em 2020 por conta da pandemia. Eles adiaram a nomeação para o início de 2021, janeiro de 2021. Tomo posse em janeiro de 2021. Passado 4 meses, estou nomeado para procurador do Estado de Tocantins. E aí eu fico naquele dilema, né? Assumo no Tocantins, deixo o cargo de procurador do Estado, melhor dizendo, deixo o cargo de promotor de justiça do Estado de São Paulo, né? Eu entrego esse momento a Deus, converso com a minha família, né? E decido assumir o cargo de procurador do Estado do Tocantins, que lá no início era sempre o meu propósito, né? Ser procurador de Estado, ter maior liberdade de atuação, poder eventualmente exercer a advocacia privada. E eu faço isso. E por último, 2021, tomo essa decisão. 2021, vejo uma oportunidade de retomar o mestrado, que eu tinha iniciado lá em 2012, tinha feito 3 disciplinas como aluno especial na Universidade de Brasília, né, e tinha colocado de lado esse sonho do mestrado, mas em 2021 surge uma oportunidade de fazer o mestrado online, ainda por conta da pandemia. Agarro essa oportunidade e foi, digamos assim, minha última seleção, né, meu último concurso, né, que eu finalizo o mestrado logo no início de 2023. Então é isso, a jornada, a caminhada pelo concurso público, ele passa por muitas decisões, né? E pode ocorrer com você, assim como ocorreu comigo, essas idas e vindas. Mas, de um jeito ou de outro, o importante é você esquematizar os seus estudos e colocar em mira um objetivo e persegui-lo, porque mais cedo ou mais tarde você vai conseguir ou alcançar o seu tão almejado sonho, né? Nessa luta, né, nessa vida de concurseiro, né, eu volto a repetir, como eu falei no vídeo passado aí, não precisa ser solitária. Você pode se cercar de pessoas que são um pouco mais experientes, pessoas que já passaram por essa jornada, por esses receios, até medos que nós, né, que concurseiros vivemos, e podem lhe ajudar, podem diminuir essa aflição. Não, conte conosco, mande uma mensagem para a gente tira suas dúvidas, compartilha algum material. A nossa maior alegria aqui vai ser a sua aprovação e ter a oportunidade de participar um pouco da sua história. Muito obrigado, bons estudos e corra para vencer.